Então, vamos lá. Olá, esse é o Samurai Marcelo Podcast. Meu nome é Rodrigo. Eu sou o Calu. E hoje vamos comentar o capítulo 877 de One Piece. Eu não sou tão doce. Bom, no capítulo, o Chopper e o Brook são presos pelo Perus, né? Que captura os dois e meio que um líquido doce, né? Afogando eles nesse... É como se fosse um açúcar líquido, né? Que vai afogar eles em uma questão de minutos. O Katakuri, que estava ali também no barco, né? Os dois estão lá no Sunny. Ele avista os Mugiwara chegando no barco e os dois filhos da Big Mom tentam impedir os Mugiwaras de chegarem no navio, né? O Luffy bate de frente com o Katakuri, com um golpe dele, enquanto os outros tentam alcançar o barco, né, por fora, assim, né, desviando dos ataques. Tentando zarpar ali da costa, eles percebem que eles estão encurralados no final das contas, porque a Big Mom tá vindo por terra e os navios do bando dela estão chegando pelo mar, né, para barrar a passagem deles. O Pedro, então, ele pega o Perus, né, ele agarra ele e se sacrifica usando dinamites que estavam amarradas no corpo do Pedro, dando um aparente adeus a um companheiro aí dos Mugiwaras, né? Bom, o que você achou do capítulo, Calu? Assim, o capítulo foi basicamente enrolação, tirando esse cliffhanger no final, né? Eu até me empolguei, assim, com um fato, não com a morte do maluco, né? Porque eu gosto do Pedro, mas eu fiquei, assim, entusiasmado um pouco, porque se o Oda colocasse uma morte aí de verdade, igual a do Ace, pra mudar a situação, eu ia achar mais legal, sabe? Ele tá me enrolando tanto, mas pelo menos ele me deu algo marcante na história, sabe? Pô, o cara se sacrificou. E assim, qualquer um que morrer no One Piece já é algo mais marcante, né? Que ninguém morre no One Piece. Então o cliffhanger foi bacana, esse eu não tava esperando de verdade, mas o resto do capítulo é aquele lance. Isso aí devia ter acontecido uns 4 capítulos atrás, sabe? Eles chegarem no barco e salvarem o Chopper e o Brook. Porque, assim, eles estão nisso há muito tempo, então só chegou. E não aconteceu nada, assim, chegou e não aconteceu nada demais de novo, né? Chegaram, olharam, trocaram um soco e o mano se sacrificou. Isso que aconteceu. Então, assim, ou seja, não aconteceu nada, só o sacrifício. Então, sei lá, capítulo mais ou menos pra mim. A capa também não foi tudo isso, porque começou a mostrar o arco daquele Don Sai lá, né? E assim, só apareceu ele como estranha, a estranha flertando com ele. Então, não é que nem o personagem anterior lá, o Super Fã, que ficava, sabe, trocando a bandeira do Shanks pela bandeira do Luffy, o povo preocupado, que era divertido de ver. Então, por enquanto, esse capítulo foi bem mais ou menos. E pra você? Sobre a capa, eu acho que, assim, tem uma historiazinha acontecendo aí de... Parece que é um casamento meio arranjado, né, desse cara Isso. aí. E ela seria, tipo, a mulher, né, a noiva dele, assim. Que né, tem sempre essa piada aí, visual, né, essa noiva dele. E uma curiosidade é que, assim, será que ele tá no país de Wano? Porque é um negócio tudo oriental, tem uns caras também, tipo, a gente tinha visto no capítulo anterior que eles estavam numa embarcação meio oriental, então pode aí ser o primeiro deslumbre aí de Wano, né? Ia ser legal se quando eles entrassem na saga de Wano, que assim, tem sempre personagem que, assim, da saga, do lugar, que entra assim, na história pra ajudar os Mugiwara. Ia ser legal se fosse esse, entendeu? Ele já faz parte da frota, pra caralho, é o Luffy aqui, sabe? Aí ia pegar e ia ajudar eles. Ia ser legal se aparecesse essa mulher, essa ficando ele fugindo dela, alguma coisa assim, sabe? Ia ser legal se mostrasse eles, assim. Seria um bom gancho. Mas assim... Mas eu acho que estão em Wano, sim. Porque tá todo mundo de kimono, sabe? Tá todo mundo naquele esquema de Japão feudal. Ou pode ser até um outro país, porque o país de Wano, pelo que eu sei, é a representação do Japão. Ele pode, assim, ser esse país, essa ilha pode ser uma representação da China, né? Não sei exatamente o país de Wano, assim, pode ser uma outra ilha, né? Mas enfim. Sei lá. Porque não tem muitas representações de países normais mesmo, sabe? Tipo, não tem um lugar que eles vão falar, nossa, mas esse aqui é a Rússia, ou esse aqui é, sei lá, a Nigéria, ou esse aqui é Marrocos. Mas o Oda ele sempre adapta, né? Não só os países mesmo, os locais físicos, mas também, às vezes, a própria mitologia ou lendas de lugares, né? Alabasta é uma coisa meio Oriente Médio, né? O Dressrosa era inspirado em locais da Espanha, né? Então, assim, tipo, ele sempre tem uma inspiração. Então, talvez, assim, possa ser um outro país
de algum país oriental, né, inspirado em alguma cultura oriental, mas não é exatamente o país de Wano, é um outro país, né, um outro local. Mas enfim, falando do capítulo em si, eu vou falar bem a minha reação. Foi assim, lendo o capítulo eu tava, aí eu, legal, o final é interessante. Aí eu chego no final lá, vejo que não vai ter capítulo semana que vem, eu fiquei puto. Então aí. Assim, foi basicamente isso. Eu achei, sei lá, é uma continuação de tudo que a gente tá vendo. Pelo menos eles chegaram no barco, né? Parecia que era uma coisa assim que era impossível, né? Parecia um sonho que um dia eles iriam chegar nesse barco. 5 capítulos atrás eles correram, 5 capítulos seguidos pra chegar na porra do barco. Tinha que ter chegado já uns 4 capítulos antes. Eu gostei que pelo menos teve um confronto aí com o Katakuri, né, e o Perus rapidamente, mas vai ser basicamente isso mesmo que a gente vai ver provavelmente. Ver que o Katakuri e o Luffy, né, eles entraram em choque ali, quase com o mesmo golpe, né. Mas sei lá, assim, trocar um soco por um só soco, assim, sei lá, eu acho que precisa ter algum significado. Tipo, o Luffy, aquela hora que ele falou assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dar um soco na Big Mom, senão eu não vou conseguir me controlar, sabe? Aí ele foi lá, deu um soco num deus e voltou. Aí legal, foi um soco só, não teve briga, mas foi interessante. Pra dar um soco só e não ter briga e não ter nada, assim, sabe, só te dar um gostinho, tipo, ó como ia ser legal se os dois lutassem, ó, os golpes deles são parecidos, se chocou, eles parecem ter a mesma força, ia dar uma super luta e não vai ter nada. Mas eu acho que não serve propósito nenhum agora uma luta, né? É exatamente pra impedir... Eu não me animo, cara, não me animei com essa... Mas eu falo mais assim de uma cena de ação para mostrar também que a habilidade do próprio Katakuri ela é equivalente, assim, né? Ele consegue chegar no alcance do Luffy e tal. Então, eu acho que, né, mostra o potencial do inimigo. O Luffy ali, ele tá num desespero ali, né? O final deu um pouquinho daquele sentimento de, né, a gente tá ferrado aqui, a gente tá encurralado, né, o Perus começa a falar pra eles, olha, vocês estão fodidos aí, viu, a Big Mom tá vindo, tem os barcos atrás de vocês, sabe, o Katakuri tá aí no meio também, aí o Pedro, né, ele faz aí o maior ato do capítulo, que é se sacrificar. Eu lembrei na hora que ele tinha essas dinamites, acho que já tinha sido mostrado, né, em algum capítulo que ele tinha essas coisas no corpo dele, mas assim, acho que eu nunca imaginei que ia acontecer isso com, né, ele ia se sacrificar com esses dinamites, sacrificar entre aspas, né, porque a gente tá falando... Então, aí que tá, aí entra a minha pergunta, você acha que ele morreu de verdade ou que vai sobreviver? Olha, eu nunca acredito que alguém morra em One Piece, eu acho que não. Por isso que eu queria. Todos os momentos de sacrifícios assim de personagem, sempre o cara volta. Em Alabasta teve aquele cara lá, dos guardas lá de Alabasta, eles, né, pegou lá aquela bomba gigante, explodiu no céu, e ele continuou vivo, né, depois, né, foi encontrado depois alguns dias no deserto. O Mr. 2, por exemplo, também, né, ele não acabou morrendo lá em Impel Down, né, já apareceu ele numa série de capas que ele tá vivo mesmo. Então, assim, eu duvido muito que exige, né, que vá acontecer algo assim, mas eu acho que o Pedro pode, ou ele vai ficar por aí, sabe, ele não vai explodir e voltar com a galera pro barco, sabe, de boa. Eu acho que vai acontecer alguma coisa que, assim, ele não vai ficar mais com os Mugiwaras, né? Ele ficou para trás. Ou ele vai ser capturado pela Big Mom, ou ele vai ser, sabe, enjaulado, ou, sabe, alguém vai interrogar ele, alguma coisa assim, sabe? Tipo, vai acontecer alguma coisa com ele, né? Mas, assim, não, eu acho que morte é muito difícil. Mas a gente tá meio que acostumado, né? É aquela coisa, esse arco, assim, ele perdeu um pouco do senso de perigo que ele estava tendo em alguns capítulos anteriores, por conta dessa enrolação, da Big Mom nunca conseguir alcançar eles. Ela virar só um pano de fundo, sabe? De tanto que ela tá atrás deles e, sabe, nunca parece que tem um perigo real dela ali, sabe? Ela tá destruindo tudo atrás, mas ninguém está sendo pego, sabe, foi muito tempo, né, já ficou muito tempo deles correndo e nada acontecer, sabe, virou meio que uma
uma piada, assim, pra mim. Esse final com o Pedro, no final nem é da própria Big Mom, né, que ele se sacrificou, né, não foi por conta dela, foi por conta do Perus, né. E agora é ver o que vai ser essa consequência dele ter feito isso, vai ter aí um burburinho e provavelmente eles vão se aproveitar dessa explosão para tentar sair dali, né. E vai meio que acabar aí, mas, né, a gente tem que lembrar que o Sanji tá fazendo o bolo, então, né, tem um Mugiwara aí ainda solta, então até terminar o bolo, até entregar para Big Mom, talvez aí dure mais 2 capítulos pelo menos, até concluir de vez essa parte, que eu acho que ninguém mais aguenta, né, essa fase. Eu achei interessante que o Brook e o Chopper ali, né, presos, me lembrou aquela parte do Mr. 3, né, se não me engano, na Ilha dos Gigantes, lá do Dory, do Brog, quando o Zoro, né, e todo mundo fica preso ali, né, cera, né? Com cera, tipo, me lembrou um pouco isso. Eles também estavam, o Oda meio que tentou criar uma contagem regressiva pelos dois estarem presos ali, porque, né, o Perus falou que em 3 minutos eles estariam completamente afogados ali nesse açúcar que ele envolveu os dois. Então, tipo, mas não adianta nada você pegar e falar que, ó, em 3 minutos eles vão morrer. Então, assim, ó, em 3 minutos vocês precisam fazer alguma coisa. Aí você, como leitor, você fica ansioso, tipo, caralho, eles precisam salvar eles. E demora 4 capítulos naquele esquema de, tipo, correria, mostra o resto e não mostra eles, entendeu? Não, e assim, isso foi estabelecido esse capítulo, e nesse capítulo já meio que se resolveu, né? Assim, eles ainda, parece que eles ainda não estão soltos desse doce. Eu acho mas que com a explosão acho que resolve, né? Porque essa foi a intenção do Pedro também, né? Aquela habilidade que está diretamente envolvida com o próprio usuário. Então, se ele for, né, se ele receber um dano, então talvez a habilidade acabe, né? O ataque do cara acabe. Então, assim, pelo Perus ter recebido essa explosão, talvez essa habilidade dele suma com o Brook e o Chopper. Eu não sei, tipo, eu não sei como é que eles vão resolver, porque eles ainda estão presos ali, né? Eles ainda, na última página dupla, você vê os dois ainda estáticos ali com esse negócio, esse açúcar, né? Então, interessante essa situação, mas ao mesmo tempo bem inútil no final das contas. E no geral, assim, foi um capítulo melhor do que o da semana passada. Você acha? Eu acho não. Eu achei que tá a mesma coisa, mano. Eu achei porque o capítulo da semana passada não deu previsão nenhuma pro final disso, na verdade enrolou ainda mais, estabeleceu um problema mais desinteressante. Esse aqui ele teve uma certa conclusão no final do capítulo e assim uma última página com certo impacto, assim, né? Mais interessante do que a página do capítulo anterior, que era o Sanji falando vamos cozinhar, sabe? Foda-se. Então eu achei que esse capítulo foi um pouco melhor, mas assim, nada também muito incrível, impressionante. Eu achei esse capítulo só um pouquinho só melhor. E assim, né, uma outra coisa que eu ia falar que teve uma parte que, né, meio que antecipando, né, a despedida do Pedro no grupo, ele fala, né, pra Carrot. É uma coisa que é meio colocada ali de qualquer jeito, eu achei, sabe? O Oda, ele parece que ele precisava fazer o Pedro falar isso antes dele sair, e aí ele acabou colocando agora, assim, nesse último momento, mas eu achei que ficou meio deslocado, assim, o jeito como o Oda colocou, porque o Luffy estava ali enfrentando o Katakuri, mas não estava acontecendo nada, assim, de impressionante com ele, e aí o Pedro fala, eu acho que os Mugiwaras e os amigos dele, né, o Luffy e os amigos dele, vão mudar o mundo. Eles vão mudar o mundo, eles são as pessoas da profecia de centenas de anos atrás, que seria as pessoas que iriam levar o mundo a uma nova amanhecer, né? Uma nova era, né? Então, assim, meio que colocando, né, sempre, né? Acho que todas as histórias de ficção, assim, tem que ter uma certa profecia antecipando o escolhido, ou a pessoa que vai levar ao novo mundo. Eu não lembro se o Luffy já estava envolvido em algo assim, né? Tinha aquele lance do clã, né, dele lá, do legado dos D, mas assim, ao mesmo tempo, eu não lembro de ter tido uma profecia assim tão clara. Agora parece que o Oda quer colocar isso,
sinceramente acho isso um lixo. Eu odeio quando se coloca isso, porque eu acho extremamente forçado. Em todas as histórias parece que tem que ter isso. Quando o Naruto colocou isso, eu achei extremamente forçado. Quando colocou que o Naruto e o Sasuke eram filhos lá do... O maluco não pode mais ser bom porque ele é esforçado igual mesmo, né? Ele tem que ser escolhido. Não. Tem que ter uma profecia revelando que o cara era o fodão e assim, tipo, ninguém mais entendeu? Só ele. Ele nasceu assim, que no final das contas o esforço dele só se juntou com o talento que ele nasceu, sabe, pra fazer. Eu espero que assim, seja uma coisa bem, sabe, side, assim, ser bem paralela, assim, que não seja muito, sabe, a profecia, sabe, que daqui a pouco eles vão ler no Poneglyph essa profecia e isso vai acabar envolvendo todo mundo nessa profecia. Não, eu espero que seja tipo uma coisa, esse clã aí, whatever, esse Kozuki clã aí, que tinha essa profecia, mas assim, não é tão importante para a história principal. Eu espero. Mas vai saber, né? Vai saber o que o Oda tá construindo a partir disso, né? Porque ele também gosta de fazer essas coisas, de mencionar uma coisa que vai ser super importante lá pra frente. Então vamos ver, eu estou rezando para que o Oda saiba usar esse artifício clichê, né? Super clichê, que é colocar o personagem no meio de uma profecia qualquer. Mas, enfim, a gente aqui no Samurai Morcego, a gente tá tentando reformular um pouco, né? Já faz aí quase um ano, né, que a gente está fazendo podcast sobre o One Piece e sobre outros assuntos também. E a gente está pensando em reformular algumas coisas, então vocês devem ter notado aí, a thumbnail mudou e tal, o título também. E uma das coisas também que eu queria que eu queria retirar faz um tempo eram as notas, porque eu já estava meio que perdendo um pouco a noção delas. Eu já estava achando elas meio, sabe, não muito importantes no final das contas, sabe? Se vocês gostavam das notas, até podem comentar aí que a gente pode pensar em retornar, mas por hora eu vou tirar. Eu só vou deixar minhas considerações finais aqui, o Calu também, sobre o capítulo. E as minhas considerações finais sobre esse capítulo é que foi um capítulo um pouquinho melhor que o anterior, né, o da semana passada, mas eu ainda estou bem... meio insatisfeito com esse final, né? Eu espero que ele termine logo para tentar cobrir um pouco essa minha insatisfação, que foi esperar um pouco mais de urgência e um pouco mais de perigo, sensação de perigo dos Mugiwaras, né? Nessa situação que eles estão agora. Que eu tô achando que virou meio que desenho animado e eles estão ali quase se divertindo, né? Daqui a pouco, com essa perseguição toda. Enfim, e você? Pra mim, Rodrigo, o capítulo não foi melhor do que o da semana passada. Foi igual. Foi ruim igual. Porque eles, de novo, não andou mais nada, assim. Aconteceu... A única coisa que andou foi que eles chegaram no barco. Mas, assim, isso já era pra ter acontecido. Eles já estavam, entre aspas, ali do lado do barco. O capítulo não andou, então pra mim não foi muito bom. A única parte legal foi o cliffhanger, mas, assim... Uma morte de alguém, ela só pode ser impactante, realmente mudar minha visão do capítulo, se eu boto fé que aquilo é possível, entendeu? Eu sei que ele se explodiu, eu sei que ele não vai morrer, entendeu? Se o One Piece não fosse do jeito que o One Piece onde eu sei que todo mundo sobrevive, eu não ia ficar bolado. Ou, por exemplo, assim, ele explodiu ali, ou ele se machucou, sabe? Sei lá. Eu fiquei com mais dó quando, por exemplo, o Mr. 2, o Bon Clay, ele se sacrificou lá e abriu o portão da galera lá em Plowdown. Achei um pouco mais emocionante, entendeu? Me fez acreditar porque ele não morreu. A teoria não foi que assim, ele morreu. Ele foi capturado, entendeu? Aí eu fico aflito de verdade. Morte de ninguém vai me deixar aflito em One Piece, entendeu? Porque eu não acho que vão morrer. Então o Pedro não acha que vai morrer, então não me impactou. Então o capítulo, cara, foi bem mais ou menos. O Pedro não é um personagem que eu tenho afeição nenhuma, assim. Também tem isso, né? O carisma dele, pra mim, é zero, sabe? Bon Clay, bicho, adoro. Bem mais. Mas, enfim, a gente teve um comentário aí, só falando um pouco, junto com esse comentário do Heron Francisco, que ele estava também concordando com a gente, né, no capítulo passado, que o Oda tá realmente enrolando muito com essa parte, que no começo do arco ele teve um certo dinamismo, né, mas aqui agora ele tá bem estagnado em termos de história, assim. Ele tá meio parado e assim, ele não tá explorando, por exemplo, a situação de outros personagens que seriam até interessantes de serem vistos, como os Vinsmokes, o Bege, o Caesar, e que, né, isso iria aliviar um pouco da enrolação. Eu não concordo muito com isso, porque eu acho que colocar mais coisa acabaria enrolando mais no final das contas, né, e teria mais capítulos desse arco. Mas eu entendo o ponto dele. E falando nisso, né, eu vi algumas pessoas também
em alguns grupos de Facebook, assim, falando assim, vocês estão reclamando porque vocês não acompanham há muito tempo e tal, né? One Piece e Oda sempre foi assim. Mas, assim, primeiro que, né, nós dois acompanhamos há muito tempo já, né? Já faz 10 anos, né, que a gente acompanha semanalmente One Piece. 10 anos, toda semana é alguma coisa, cara. Já teve fases piores, obviamente, né, mais estagnadas que essa, tipo Dressrosa em alguns momentos, a Ilha dos Tritões também foi chato, né, maçante acompanhar, mas assim, ao mesmo tempo que não quer dizer que eu tenha lido vários arcos que eu ame essa enrolação que o Oda faz e que eu acho certo, entendeu? Eu acho que existe um equilíbrio que dá para ser feito semanalmente, colocando uma história mais interessante, assim, mais dinâmica e também explorando todos os temas, né? O Oda às vezes consegue, às vezes não, né? Então, e sem contar que assim, a se acostumar com uma coisa ruim não faz dela boa, cara. Se você está enrolando, enrolação é ruim. Nesse caso, enrolação é ruim. E aí, fazer isso 200 vezes não faz ele ficar bom, sabe? A gente só tá acostumado só. Só piora, na verdade, né? Só piora, eu fico mais cansado, sabe? Enfim, né? Só pra constar aí que, assim, tipo, eu acho, por exemplo, que não está horrível, assim, esse arco. Tipo, não está horrível esse final, mas ao mesmo tempo tá meio decepcionante. Que se enrolar mais 5, 6 capítulos e demorar mais 3 meses pra eu sair da Big Mom, vai ficar horrível. Mesmo acostumado com o estilo do Oda de contar histórias, eu acho que existe o jeito mais interessante e menos interessante que o Oda faz de contar, né? A parte que a gente tá é a parte menos interessante dessa estilo de narrativa dele. Voltando pro comentário do Heron, ele no final acabou pedindo pra gente responder pra ele uma pergunta sobre os 3 personagens que a gente mais gosta de One Piece, né? Uma coisa antes da gente falar, eu queria também elogiar, porque o Heron, ele tentou instigar também os próprios ouvintes a falarem a deles e abrir uma discussão. Isso é legal. Se todo mundo fosse assim, se o povo pudesse contribuir comentando e discutindo, ia ser bem bacana pra gente também. Sim. Bom, assim, primeiro que teve alguns podcasts atrás que teve aquela votação na Jump dos melhores personagens. Eu acabei mencionando alguns personagens favoritos meus, mas dessa vez eu acabei tendo que, assim, eu pensei um pouco mais nas minhas escolhas. Bom, eu vou começar comigo aqui. Eu escolhi 3 que, assim, não são exatamente, eu tentei fugir um pouco do óbvio. Não é tipo o Luffy, o Zoro, sabe? Tipo aqueles personagens muito óbvios. Eu escolhi só um Mugiwara, porque quando você também não delimita isso, acaba, deixa eu escolher aqui uns 3 Mugiwaras, sabe? Tipo, porque, obviamente, eles são os mais explorados na série e os mais bem desenvolvidos, né? Então, assim, tipo, é meio fácil, né? Escolher um deles, ou todos eles, né? Então, assim, eu escolhi só um Mugiwara e tentei fugir do óbvio. Essas foram as meus principais critérios. Algumas menções honrosas antes de eu mencionar eles, que são personagens que eu gosto muito, mas também não se encaixariam muito nesses critérios, senão, né, ia ficar muito repetido. O Brook, o Sop e o Zoro como Mugiwaras, assim, acho que eu gosto muito deles. O Mr. 2 e o Jinbei e o Ace, gente fora dos Mugiwaras, que são 3 personagens também que eu gosto muito. Mas então, começando, o primeiro, o Mugiwara que eu gosto, né, mais, assim, que eu escolhi, que eu gosto mais, é o Frank, que eu acho que ele é um personagem que tem um carisma muito grande, assim, né, ele, dos Mugiwaras, ele sempre parece ser muito fiel aos Mugiwaras, aos amigos dele, e eu acho que isso sempre foi um lema, né, do grupo, né, do Luffy, que ele, sei lá, eu gosto muito, por exemplo, tanto do personagem, do passado dele, quanto das próprias habilidades, né? Que é uma coisa um pouco mais, sei lá, mais rasa, assim, mas eu gosto mesmo das habilidades, ele é muito versátil, né? Como ciborgue, né? Ele tem vários golpes, vários ataques, ele tá sempre surpreendendo nos combates dele. E ele é basicamente uma caricatura, né? Assim, é uma caricatura em forma de pessoa, né? Que muitos personagens do Oda são assim, né? Muito caricato, assim, né? Tanto pelo rosto, assim, né, aqueles 3 queixos e tal. Eu prefiro a versão anterior do All Time Skip, né, que ele era um pouco mais humano. Ele parecia um pouco Ace Ventura, né, falam que é inspirado no Ace Ventura, só que é um Ace Ventura sem calças. Mas assim, eu também curto ele como ele tá agora, como é um robozão gigante, né.
E, bom, o segundo é a Ivankov, que eu gosto muito de personagem tipo animado, assim, exagerado. Eu acho que se encaixa muito no universo de One Piece, na proposta de One Piece, que é ser assim super colorido. É uma franquia que consegue dar essa alegria, né, quando você lê, assim, pelos personagens super carismáticos. E para mim a Ivankov representa tudo isso, assim, que a série tem, assim, né? E é um personagem que eu acho que só existiria no mundo de One Piece, em termos de mangás de shonen, né? Tanto pela habilidade, quanto pela personalidade, quanto pela própria, né, pelo próprio gênero, né, que é um travesti, né? Se você parar a pensar, eu acho sensacional o One Piece. O Oda meio que dá um valor muito grande para personagens homossexuais, né? Que é uma coisa que é super raro ver nos shonens, né? Principalmente esses mais assim populares, assim, né? É bem caricato, mas pode até virar meio que uma paródia do que deveria ser, mas eu acho que combina com o próprio universo de One Piece, que já é super caricato, entendeu? Então eu acho que se encaixa. Representa bem, né, na minha opinião, nesse universo de One Piece. Assim, e o lance da representatividade foi um dos negócios que eu sempre gostei bastante de One Piece, em tudo, sabe? Eu acho legal o fato de ele colocar personagens tão diferentes um do outro, que, assim, tem gente azul, tem gente branca, tem gente gorda, gente magra, gente obesa, gente gigante. É gente tudo quanto é tipo, entendeu? É como se o mundo fosse, não só, tipo, entre brancos e negros, homens e mulheres. É tipo, tem gente de todo tipo, sabe? Até gente híbrido de animal, sabe? Tem tanta coisa, cara. Isso acho que assim, a diversificação é fenomenal. Esse é um dos pontos que eu acho magistral do One Piece. E eu acho que se encaixa também com a proposta dos próprios Mugiwaras, né? Com de certeza. Não ter nenhum preconceito com ninguém, né? O Luffy a gente tem uma rena, um esqueleto, sabe? Um louro, de cabelo verde bombado. Mulher, né? O Oda, ele peca ali, o único pecado muito nele, assim, é nesse. Mulher importante é sempre, tipo, aquele padrão gostosa, e o padrão do Oda, né? Todas as mulheres são exatamente a mesma coisa. Cintura que não existe, peito que não existe, nem bunda que não existe, né? Um dia a gente entra nessa discussão que é super complexa, né? Mas enfim, e o terceiro e último é o Rayleigh, que pra mim, assim, eu escolhi ele pela representação. Pra mim ele seria como os Mugiwaras vão ser daqui sabe, no futuro, assim. Ele é um pirata, né, que já viveu muito, né, já teve toda aquela vivência dele com o Gold Roger, e ele representa uma geração anterior. E ele seria basicamente um espelho, né, uma visão do futuro do que os Mugiwaras vão ser, né? Uma pessoa imaginar o Zoro sendo assim, sendo tranquilo, forte pra caralho, só na dele, tá ligado? Sim, ele seria o Zoro se ele amadurecesse mais, assim, porque eu acho que o Zoro ainda é muito, sei lá, muito quietão, assim, muito, sabe, querendo ser o fechado nele. Mas o Rayleigh, ele não é assim, né? Ele consegue ser meio zoeiro também. Eu acho que, por exemplo, eu gosto muito desse arquétipo de personagem de shonen, assim, meio que o velho sabichão, né? Que nem o Mestre Kami, o Jiraiya. E em One Piece, esses personagens geralmente eles servem pra horas de treino, né? Então, como o Oda nunca coloca essas partes do One Piece, não tem muito, né? Não tem muito essa vibe desse tipo de personagem na série. Acho que o único que eu conseguiria pensar aqui que se aproxima nisso é o Garp. Só que por conta dele ser, né, da profissão dele, né, dele ser da Marinha, ele acaba tendo muito mais um senso de antagonismo ao Luffy do que uma camaradagem. Eu acho o Rayleigh, ele se encaixa mais ao esquema Mestre Kami Jiraiya, assim, de ser aquele velho de boa, que é super forte, que, né, ensina, sábio, né? Ele acabou ensinando, a gente não viu, né, mas ele foi super importante para a vida do Luffy, porque ele ajudou ele a treinar lá naquela ilha nos 2 anos anteriores aí ao time skip. Então, olha só como o One Piece é legal. Ele mal mostrou um personagem, já era um dos seus personagens prediletos. Mostrando um pouco, então, né? Eu acho que, assim, eu até queria ver mais, né? Eu acho que desses 3, a Ivankov e o Rayleigh, eu queria ver mais sobre eles, queria ver o passado, explorar mais os personagens. Não sei se isso vai acontecer um dia. Talvez o Rayleigh, porque, né, ele é envolvido ao Gold Roger. Mas, assim, mesmo não sendo tão explorado, eu pensei nesses 3. Também para fugir um pouco, né, para não ficar escolhendo sempre os mesmos. Esses são os 3, assim, que eu acho que eu gosto mais, assim.
E Mas você, vamos lá que agora é minha vez. Menção honrosa, já que você tem a sua menção honrosa, eu também vou ter. Eu vou ter de 3 personagens. Menção honrosa eu quero dar pro Sogeking, que pra mim, assim, ele foi um respiro de bom humor. Eu achei o Sogeking... Mano, ele tem até música própria, sabe? Eu achei engraçadíssimo na época, sabe? Me fez ter algum respeito mínimo com o Sop, porque até ali o Sop só mentia e era covarde, sabe? Depois ele começou a mostrar que ele se sacrifica, ele passaria por cima de tudo isso para salvar os amigos dele, entendeu? Para ajudar. Então aí foi ali que eu ganhei um respeito pelo Sop. O Sogeking é sensacional. E depois, assim, o jeito que foi escalando o Sogeking pro God Sop, mano, assim, esse se tornou um personagem legalzíssimo, sabe? Então, como Mugiwara e como não Mugiwara, eu dou pro Sop barra Sogeking. Mais pro Sogeking, né? E assim, personagem que eu mais gosto, é difícil você escolher um vilão, né? Por mais que tenha vilões muito legais, o jeito como é construído, o vilão é sempre derrotado por alguém que você vai acabar gostando um pouco mais, porque vai ser mais trabalhado, entendeu? Como um herói. Então eu vou dar menção rosa para 2 vilões que eu achei sensacional. Um, que é o mais legal de todos, que é o Crocodile, né? Que não tem vilão mais estiloso que o Crocodile. Ele é legal, e também tem o lance da história do passado misterioso que ele tem com o Ivankov, que, bicho, eu fico me perguntando se ele é mulher ou não, né? Então, e o poder dele é sensacional, né? E a Alabasta fez o Amal One Piece, então o Crocodile pra mim eu acho o melhor vilão, assim. E tem um vilão que eu achei que foi mal trabalhado porque demorou muito, que foi o do Flamengo, né? Ele demorou muito porque o Dressrosa demorou muito. Mas ele é um vilão, assim, que é mal, mano. Ele que é mal, ele só quer poder e foda-se. Ele não tá ali com, sabe, com nada contra ninguém. Ele não tá ali contra, sabe, com planos maquiavélicos. Ele só tá ali pra ganhar poder, sabe? É um vilão que ele é malvado de verdade. E eu achei o poder dele criativo, sabe? E ele é meio caricato e vai sendo trabalhado aos pouquinhos, desde lá de Thriller Bark, entendeu? Então eu acho ele um vilão sensacional também. Agora, falando dos 3 que eu mais gosto, eu gosto muito do Sanji, é meu personagem predileto. Eu já tinha falado isso aqui quando começou esse arco mesmo, mais por identificação pessoal mesmo, que assim, eu gosto muito do jeito que ele faz, de tudo que ele faz. Enfim, identificação pessoal, me identifico muito com ele, né? De me achar parecido, assim, no geral. Então ele é meu personagem predileto, Mugiwara, né? Trabalhado ainda mais nesse arco, pra mim foi sensacional. Como Mugiwara eu escolho ele, né? Você falou do Frank, que é divertido. Eu acho o Brook divertido também, tem um monte de Mugiwara. E se fosse assim, eu tive que fazer também igual você, né? Eu não podia pegar e passar os que eu mais gosto. Vamos lá, Brook, Sanji. Eu não podia escolher todos os Mugiwara. Então eu falei, deixa eu escolher só o Sanji com o Mugiwara e vou escolher outros 2. O meu próximo eu escolho o Bon Clay, o Mr. 2. Como eu já tinha falado aqui antes, quando eu tava falando nos seus comentários, o Mr. 2, pra mim, ele é muito emocionante. Assim, eu me emocionei quando ele foi embora. Ele começou de um jeito interessante, ele foi sendo trabalhado ao longo da saga. Ele virou, pra mim, um Mugiwara, entendeu? Ele ajuda o Luffy, como se fosse um irmão do Luffy pra mim, sabe? Do jeito que eles se tratam. E por último, eu também fico com a Ivankov. Eu falei pra você, né? Antes da gente começar o podcast, eu tava falando com o Rodrigo que provavelmente um dos nossos escolhidos, que a gente não falou, né? Deixou pra ser surpresa. Eu falei que provavelmente um dos nossos escolhidos ia ser parecido. Que eu imaginei mesmo que você ia querer pegar a Ivankov. Mas Ivankov é sensacional, né? A representação do caricato máximo de One Piece é Ivankov. Nada ali é proporcional a nada naquele ser, entendeu? Nem de personalidade, nem de voz, nem de trejeito, nem de corpo, nem de poder, nem de nada, sabe? É tudo muito maluco. Você quer sarar do veneno? Eu tenho um hormônio que sara do veneno. Você quer ficar forte? Eu tenho um hormônio que faz ficar forte. Com certeza foi o Deus Ex Machina ali de Impel Down, né? Eu não gosto muito de Deus Ex Machina, que são uma solução muito, entre aspas, barata, né? Mas essa, por condizer tanto com o universo do One Piece, eu acho que assim, se fosse pra te apresentar, me fala como é que você poderia descrever a maluquice de One Piece? A maluquice de One Piece? Vê o Ivankov que você vai ver o que é, entendeu? Isso aí, os 3 que eu mais gosto, meus personagens prediletos são esses 3. Né? Legal. Ivankov realmente, então, acabou ganhando aí como a melhor personagem aí da gente. O personagem do samurai é o Ivankov. Eu queria saber do Heron também, quais são os... Por favor, você perguntou pra gente, e nos faça as honras de falar os seus também e o porquê. Bom, acho que é isso, então. Vai ficando por aqui. Se vocês gostaram aí das mudanças, vocês acham que a gente deve mudar algumas coisas aqui no podcast, podem aí dar suas opiniões também. A gente está aberto aí a críticas e sugestões do formato do podcast nas próximas semanas. E a gente vai ficando por aqui. Se você gostou, dá aquele joinha,
compartilha, comenta aí o que você tá achando desse capítulo, desse final aí de arco, né? Até quando que eu vou ter que falar final de arco, eu não sei. Final de arco, parece meio. Mas é isso então. Falou, gente. Até mais. Falou, até mais.